A proposta que altera as regras das jornadas de trabalho ganha força nas redes sociais e pressiona a discussão no Congresso Nacional. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes da medida que prevê o fim da escala 6x1, 6 dias de trabalho e 1 de folga. Pedro, o texto ainda não é oficialmente uma proposta que altera a Constituição Federal, mas tem movimentado o debate público. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, o Stack, Kátia e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. O texto ainda dá os seus primeiros passos aqui em Brasília, né? A proposta ainda está naquela fase inicial de reunir assinaturas para que comece a tramitar, mas de fato é um texto que já tem causado muito barulho aqui na capital federal. Essa proposta, ela é de autoria da deputada federal Érica Hilton, ela que é do PSOL de São Paulo, só que essa ideia nasceu mesmo com outro parlamentar do PSOL, é o vereador Rick Souza, que inclusive foi eleito nesse ano na cidade do Rio de Janeiro, muito em função dessa iniciativa. A história dele é mais uma dessas histórias que a gente vê a força da internet, né? Como é que alguns assuntos ganham muito poder, principalmente por conta dos algoritmos, enfim, a forma como elas circulam nas redes sociais. O Rick, ele era balconista de uma farmácia e um dia ele, enfim, gravou um vídeo para o TikTok criticando essa escala 6x1, que essa é uma discussão já antiga, né? Já houve outras discussões a respeito dessa redução da escala de trabalho, da jornada de escala de trabalho, mas ele, enfim, resolveu fazer essa crítica e pontuou ali a sua rotina, né? Balconista de farmácia trabalha bastante, inclusive está inserido nessa escala de trabalhar 6 dias na semana e ter um dia de descanso. Esse vídeo viralizou, enfim, muita gente começou a entrar nesse debate, começou a ter críticas parecidas também a respeito desse assunto. E o que ele fez? Ele continuou engajado nessa pauta, né? Ele acabou criando um movimento chamado VAT, que significa Vida Além do Trabalho. E aí reuniu outros trabalhadores, enfim, esse texto foi ganhando corpo a partir desse movimento. A proposta foi abraçada pela deputada federal Érica Hilton, que apresentou essa proposta de emenda à Constituição e está agora nessa fase de coletar assinaturas. Mas o que prevê esse texto, né, para a gente poder entender? Hoje, a carga horária estabelecida pelo 7º artigo da Constituição Federal, ela assegura ao trabalhador um expediente que não é superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas a gente sabe, é um limite, mas essa é a escala estabelecida por muitas empresas, muitas categorias adotam essa escala de trabalho que na prática, né, são 6 dias de trabalho, a pessoa trabalha de segunda a sábado e tem essa folga no domingo ou uma folga durante a semana. Essa é uma alteração que já houve na Constituição, porque inicialmente, né, 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas havia estabelecido, né, a Constituição do Trabalho e eram 48 horas. Na Constituição de 1988 foi reduzida para 44 horas, ou seja, já houve essa redução da jornada de trabalho não há muito tempo. E esse texto, né, essa PEC, sugere que esse limite caia para 36 horas semanais, sem alteração na carga máxima diária de 8 horas e também sem redução salarial. Então, isso permitiria que o país adotasse esse modelo de 4 dias de trabalho e 3 dias de final de semana. Então, o trabalhador pegaria serviço normal na segunda-feira, terça, quarta, quinta, e aí a partir de sexta, sábado e domingo já começa a contar o final de semana. Para que esse texto, né, seja protocolado na Câmara dos Deputados e comece a tramitar, como eu disse, são necessárias 171 assinaturas. Até agora a gente já tem 134 deputados que fizeram adesão a esse texto. E muito interessante da gente observar como é que essa é uma pauta que ela envolveu não só o campo ideológico da esquerda, como também parlamentares de direita. A gente tem, por exemplo, o senador Cleitinho, né, ele que é do Republicanos aqui de Minas Gerais, que gravou um vídeo defendendo essa proposta. A gente também tem toda a bancada do PSOL, e também outras adesões interessantes, como o líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, que é do PT do Ceará, que ontem fez adesão a esse texto, né? Foi uma dessas 134 assinaturas. E aí, né, quando o Zé Guimarães assinou esse texto, já fui procurar o governo para saber se esse era um apoio do governo, né? Se o governo estava empenhado nessa pauta também. Mas o que eu acabei apurando é que o governo, por enquanto, está só observando, vendo como é que essa pauta vai tramitar para definir se terá um apoio ou não. Quem também se manifestou sobre isso ontem foi o ministro do Trabalho e Emprego, o ministro Luiz Marinho, que, né, o Ministério do Trabalho e Emprego chegou a emitir uma nota, mas ele também comentou isso ao longo do dia, dizendo que ele entende que essa questão da escala de trabalho 6x1, ela deve ser tratada em convenções, acordos coletivos, enfim, a pasta considera que a redução para 40 horas semanais é plenamente possível e também saudável, né, mas desde que resulte de decisão coletiva, ou seja, que não abrace todos os trabalhadores, mas que seja discutido ali caso
acaso. Claro, também há repercussão do outro lado, né? A gente já tem algumas confederações do trabalho, alguns empresários, enfim, algumas pessoas também já se manifestando contra esse texto, que ainda está começando a tramitar, ainda não está em nenhuma comissão, ainda tem muita discussão pela frente, mas já começa com essa discussão bastante volumosa, bastante barulhenta, e que a gente segue acompanhando todos os passos desse texto aqui em Brasília.